Boa noite, gente. Boa noite, queridas e queridos. Começaremos nossa aulinha de metodologia da pesquisa. Hoje a gente vai fazer uma grande revisão, né? E na próxima aula a gente vai fazer um teste, fazer um exercício, não um teste, não, um exercício de fixação, e logo depois a gente faz a correção dele, que é já para preparar para a nossa provinha, né? Então, hoje a gente vai começar revendo algumas coisas e vamos discutir algumas coisas que vocês, por um acaso, tenham ficado com dúvidas. Bom, a gente vai, como a gente viu na última aula, nós vamos ver as NBRs, né? Que está no slide passado, os mais atualizados, esses daí não estão tão atualizados, mas nós vamos ver essas NBRs, a 6023, que vai falar das referências, né? Referências que a gente diz são os autores das obras utilizadas, a forma de você transformar um livro em uma referência. 6024 vai falar sobre a numeração progressiva dos capítulos das páginas, elas são progressivas, né, mostrando como é o capítulo cheio, o capítulo, as seções, as subseções. A 6027 mostra como é que se coloca, como é que se cria sumários, de um modo geral. A 6028 a gente vai falar sobre resumo, que vamos deixar o resumo para a próxima unidade, mas já ensina como é que se faz resumo. E a 10.520 fala das citações, que foi exatamente a nossa última aula, falando sobre citação, sobre citação direta, indireta, citação de citação, nota de rodapé de modo geral. E a 14.724 ela fala da apresentação de um trabalho científico como um todo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre os aspectos gráficos, né? Ou seja, quando você vai começar a escrever um trabalho científico, a primeira coisa que você tem que lembrar, ter em mente, é que o seu editor de texto, ele é americano, né? O Word é americano, então ele tem algumas coisas que são padrões dele, né? São default, né? Ele tem como estrutura dele, que é a fonte deles trabalha com Courrier e não Times New Roman ou Arial, então vocês têm que corrigir isso. Ele trabalha também com espaçamento 1.15 e não 1,5. O tamanho da fonte, ele sempre trabalha com tamanho 11, então você tem que realmente adequar ele. Então, os elementos gráficos primeiro, o papel tem que ser em branco, não adianta aqueles papel reciclado, papel colorido, enfim, não pode. Trabalho científico não pode ter esse tipo de papel. O texto tem que ser impresso na cor preta, né? E no lado da frente da folha, e não frente e verso. Como eu disse, fonte pode ser Arial ou Times. Se começa com uma, tem que terminar com ela, não pode ter as duas. Os parágrafos iniciais, eles começam com um recuo de 2 centímetros. Essa parte de formatação a gente vai ver na próxima unidade. O tamanho da fonte é o tamanho 12, padronizado, com exceção das citações longas, que acima de 3 linhas, que ela tem um tamanho 11 e um recuo de 4 centímetros à direita, e que e na margem esquerda, né? No caso, você arrasta ela aqui, mas ela fica para o lado direito, e o espaçamento dele é simples, não 1,5, né? Aqui, mais ou menos isso aqui. Outra coisa que é diferente é a margem da folha. O texto americano, o padrão americano, é 2,5 em todos os lados. É só você ver que aqui no Brasil, a BNT, ele indica que seja 3 e 2 no seu oposto. 3 no lado esquerdo, 2 no lado direito. 3 em cima, 2 embaixo. Então, é 3 no lado, 2 no seu oposto. 3 em cima, 2 no seu oposto. Tá? E aí eu estou lembrando a vocês, né, que o espaçamento entre linhas é 1,5, com exceção daquelas citações que ela vai ficar simples. Como eu falei, aqui está tudo certo. O trabalho pode ser 10 também, né? O tamanho da fonte pode ser 10. Então, aí começa isso aí. Basicamente, essa é a formatação do trabalho científico.
Outra coisa que a gente vai começar a lembrar são os elementos acadêmicos, os elementos dos trabalhos acadêmicos. Esses elementos, eles são para trabalhos não artigo, ou seja, trabalhos monográficos, que pode ser monografia, pode ser dissertação ou tese, né? Então aí você tem capa, folha de rosto, errata é opcional, folha de aprovação, dedicatória, que é opcional, agradecimento é opcional, o epígrafe é opcional. Aí você tem as listas, né? Listas de figuras, tabelas e gráficos também é um elemento pré-textual, resumo das línguas vernácula e estrangeira, que mesmo estando no elemento pré-textual, ele é um elemento pós-textual. Lembrem-se disso. Resumo, ele é um elemento pós-textual. Só que ele fica no início, nos elementos pré-textuais. Os elementos textuais são introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí ela vai variar um pouquinho em relação a cada ciência que você vai aprofundar seu trabalho. E os elementos pós-textuais são as referências, no caso, os autores, utilizados no corpo do trabalho, apêndice, anexo e glossário. Lembrando que é um elemento textual, o elemento pré-textual, os elementos pré-textuais, eles são o corpo central do trabalho. Então, elementos de texto, é onde você escreve propriamente dito. Então, primeiro, a introdução. O que é a introdução? A introdução ela é a apresentação da sua pesquisa. É nele onde vai estar constando toda a apresentação da ideia, do tema, da problemática, da justificativa, das hipóteses, dos objetivos e da metodologia utilizada. É lá onde se coloca todas essas informações. Ou seja, é a parte inicial ao qual se tem o primeiro contato com o assunto a ser estudado, ou seja, com um tema. E os elementos que você usa são exatamente o problema de pesquisa, onde você vai falar ele de uma forma ampla e vai delimitando até chegar no bojo principal do seu trabalho. Então, problema de pesquisa, que normalmente configura numa pergunta de pesquisa, vai falar da justificativa do trabalho, o quadro teórico, ou seja, é a parte de hipótese que você levanta, os objetivos do trabalho de hipóteses, elas estão baseadas no teu quadro teórico. E, por fim, a metodologia utilizada, a metodologia de uma forma mais mais prática, não precisa adentrar, detalhar, e vai depender do formato do trabalho. O desenvolvimento do trabalho são todos os capítulos do trabalho, né? Todo o trabalho monográfico, que eu estou falando monográfico, que é uma pessoa que escreve monografia, dissertação e tese, ele tem basicamente a mesma estrutura de desenvolvimento, que é a composição dos capítulos. O que vai diferenciar entre um trabalho e outro não direto, mas é o tipo da ciência que você está estudando. Exemplo, nos trabalhos de ciências aplicadas, ciências sociais aplicadas, que é no caso de economia, administração, ciências contábeis, secretariado, enfim, a estrutura básica, ela varia um pouco, mas ela é assim. Capítulo 1 é a introdução, para todo mundo, para todas as áreas. O capítulo 2, normalmente, é o referencial teórico ou fundamentação teórica. Então, nos trabalhos de ciência social aplicada, o capítulo 3 é a metodologia, e é onde você vai abordar a metodologia de forma muito detalhada. Capítulo 3. No capítulo 4, se apresenta e discute os resultados. É assim que é o formato. Capítulo 1, introdução. 2, fundamentação teórica ou referencial teórico. Eu gosto de usar referencial teórico. Capítulo 3 é a metodologia, porque normalmente é um estudo de caso, é uma entrevista, aplicação de questionário. Capítulo 4 é a apresentação dos resultados, dos dados, o resultado, bem como a discussão sobre ela, ou seja, o que você vai trazer de discussão do trabalho, do resultado do trabalho. Então, no capítulo de desenvolvimento, dos capítulos de desenvolvimento, são todos esses capítulos. E aí, é bom lembrar também que nesse capítulo de desenvolvimento,
nessa parte, nessa parte do elemento textual desenvolvimento, ele é mais ou menos a composição dos teus objetivos específicos. Né? Eu já vou dar um exemplo para vocês. No caso de ciências humanas, que aí no caso filosofia, direito, história, esse trabalho de ciências humanas, ele tem uma composição diferente, basicamente diferente, porque pouco se faz pesquisa de campo nessa área. Quando fazem, aí ele mantém o formato que eu disse agora há pouco. Mas normalmente você tem uma introdução, que é o capítulo 1, o capítulo 2 é uma fundamentação teórica, o 3 em diante, na verdade, é uma resposta, uma construção das respostas dos objetivos específicos. Exemplo disso. Vamos supor que eu falo assim: o objetivo geral do trabalho é pintar a casa. Então, se o objetivo geral é pintar minha casa, eu vou usar os objetivos específicos para alcançar o objetivo geral. Então, o que eu falo? Quais são os objetivos específicos? Para eu pintar a casa, eu preciso escolher a cor. Então, eu teria um capítulo, depois do capítulo 2, falando sobre cores, cromologia, sobre discussão de mistura de cores e tudo mais. Harmonização de cores e tudo mais. Era um capítulo, porque eu falei, no meu objetivo específico, que para pintar a casa eu preciso escolher a cor. Eu vou discutir, aí eu vou abrir um capítulo só para discutir cor. Também como objetivo específico, na introdução, eu levantei que eu vou escolher o melhor profissional. Escolher profissional. E aí eu vou abrir um capítulo, seria o capítulo 4, falando da profissão pintor. Aí eu falo das profissões, falo do papel das profissões, então eu vou construir um papel para eu responder ao objetivo específico. Um terceiro objetivo específico que eu posso levantar seria escolher o material e o método. E aí eu abro um capítulo sobre materiais e métodos utilizados na pintura. E aí eu faço todo um trabalho sobre o que aconteceu. Eu vou alcançar o objetivo geral através dos objetivos específicos. E os objetivos específicos, eles compõem os capítulos de um trabalho científico. E é assim que funciona o desenvolvimento de um trabalho científico, qualquer um que seja. E aí eu explico aqui. Dentro desse trabalho, dentro desse capítulo, lembra capítulo 2, fundamentação teórica, capítulo 3, metodologia, onde você vai apresentar os objetivos. Você vai apresentar o capítulo 4, análise dos resultados da investigação, né? Apresentar, porque normalmente é quantitativo, às vezes é qualitativo, mas a discussão é qualitativa. E a discussão, basicamente, é a discussão dos resultados. Normalmente, os meus orientandos, eu estou com 6 trabalhos de monografia, estou orientando 6 trabalhos, eu boto sempre o mesmo formato. Capítulo 1, introdução. Capítulo 2, fundamentação teórica. Eu chamo de método de referencial teórico. O capítulo 3 é a metodologia, ou estudo de métodos, como queiram. Capítulo 4, eu faço uma unificação. A apresentação dos resultados e discussão. Eu boto resultados e discussão. Eu junto um só, mas em algumas situações pode ser o anterior, observe, pode ser análise dos dados, só analisar as análises, e aqui é um posicionamento do pesquisador, onde ele vai falar sobre propriamente os resultados, aí trazendo já uma discussão que foi feita teórica. E, por fim, dentro dos elementos textuais, é a conclusão. E lembrando que, quando a gente fala conclusão, a gente não está falando de fechamento. Porque o único trabalho, a única área vamos lá, o único nível que fecha, que conclui, é o doutorado. No mais, você só alcança o objetivo determinado. E aí a gente chama de objetivo, de considerações finais. Tem gente que chama de considerações gerais, tem gente que chama de considerações finais. E a BNT, ele já é muito simpático com uma expressão chamada considerações, que fica mais genérico, mais aberto, mais
de uma forma mais clara. E é nessa área onde você, além de você apresentar os resultados do trabalho, vocês precisam também lembrar de uma coisa muito importante. É na conclusão, ou nas considerações finais, conclusão, eu digo, a etapa dos objetivos específicos, desculpe, a etapa dos elementos textuais, conclusão, que é o fechamento, é um momento onde o autor pode escrever e não precisar de referência. É onde ele realmente se posiciona e é meio e até mesmo que é proibido você usar citação, referência, uma fonte, é proibido nas conclusões. Nas conclusões, nas considerações finais, é muito comum o autor fazer uma apresentação, parágrafo a parágrafo, relacionando, remontando os objetivos lá do início do trabalho. É como se você linkasse a introdução com a conclusão. E no meio fica o desenvolvimento. O que acontece? Você vai, parágrafo a parágrafo, discutir e apresentar quais foram as conclusões de cada objetivo específico. E cada hipótese levantada. Na verdade, é isso que são os elementos pré-textuais. Essa parte a gente viu logo no começo dos capítulos das nossas aulas, e aí eu fiz questão de lembrar isso aqui a vocês, que é a sequência para fazer uma pesquisa, né? Primeiro você lê, depois você aprende. Não é depois que você aprende. Você lê e aprende. Porque se você lê sem aprender, você não interpretou, você não leu as palavras, né? Você não se apropriou do conhecimento, você não evoluiu enquanto pesquisador. Quando você lê uma obra, ou você lê um documento, lê um artigo científico, a tendência é que você aprenda aquilo ali. Então, quando você aprende algo lido, algo pesquisado, algo visto, você apreende o conhecimento, ou seja, você se apropria do conhecimento. Ele passa a ser seu. E ele entra na tua cabeça com tua análise. Então, ele é teu. Porém, e aí você tem a possibilidade e a capacidade de reproduzir isso textualmente. É como se você ouvisse uma história, essa história foi contada para você, você leu esse livro, e aí eu peço para vocês me contarem essa história. Ou faça um resumo. Me conta essa história. Então, alguns de vocês têm a capacidade de reproduzir textualmente a obra que vocês acabaram de ler. A diferença para um trabalho científico é que vocês devolvem a autoria. Porque dentro da construção científica, ninguém tem a capacidade de aprender sozinho. Essa tese científica é que todo conhecimento adquirido, todo conhecimento que o pesquisador obteve, ele obteve a partir de alguém. Ele leu de alguém. E aí, esse alguém que leu de alguém, e aí sucessivamente. Então, a sequência é pesquisa, leia, aprende, tem a capacidade de reproduzir, que é o caso escrever, e aí você devolve a autoria. Essa devolução da autoria, ela pode ser uma citação direta, uma citação indireta, ela pode ser uma referência, uma fonte, um quadro, um gráfico, uma tabela ou qualquer coisa do tipo. Bom, lembrando, a gente esclarecendo, relembrando, que a metodologia científica é um conjunto de abordagens técnicas. Então, o que é abordagem técnica? É que método você vai usar para abordar tal pesquisa. Como é que você vai coletar aquela informação? Como é que você vai buscar aquela informação? Como é que você vai aprender aquela informação? Então, o autor diz, isso aí foi Gil, conjunto de abordagens técnicas e processos utilizados pela ciência, seja ela qual for, para formular e resolver problemas de aquisição objetiva de conhecimento, de uma maneira sistemática. Então, existem passos, processos que te levam a fazê-lo. Eu apresentei agora há pouco um processo, um método. Lê, aprende, reproduz, depois devolve a autoria. Tá?
Também apresentamos os canais de informação. Que canais foram esses? São os canais pelos quais você vai buscar essa informação, que ele pode ser formal ou informal. Os canais formais são aqueles oficiais. Você vai na revista científica, vai dentro do portal da CAPES, você vai lá no Cielo, você vai lá no Google Acadêmico. Esses são os canais formais. Os canais informais são aqueles canais que ainda não fecharam a discussão. Ele não tem comprovação ainda. São ainda que não são mentiras, tá? Ou podem até ser mentiras, né? Podem ser baseado em que todo o trabalho científico ele tem que ter o cunho de verossimilhança, ou seja, a capacidade de ser verificado. O que a gente viu também? Que para fazer tudo isso, o pesquisador precisa ter alguns atributos. Qual seria o atributo principal de um pesquisador? Qual seria? Igual o senhor falou, curiosidade, né? Eu não estou ouvindo. Deixa eu ver se está bloqueado aqui o som, gente. Rapidinho. Ativar o som do site. Tá conseguindo ouvir, professor? Desculpa. Agora estou. Estava desativado o som do site. Será, como o senhor falou nas outras aulas, ser curioso? Perfeito. A curiosidade é o atributo principal de um pesquisador. Olha aí, curiosidade. Claro que existem outros que, claro que são derivados dele, né? Trabalhar com a dúvida pressupõe curiosidade, tem que ter um senso de lógica. É muito, muito interessante, é muito importante que o pesquisador tenha coerência lógica nas coisas. Né? Eu até dei um exemplo de um professor meu que queria obter uma informação e aí ele usou outro meio para obter informação do que a pergunta direta. Reflexão dialética, ou seja, entender os dois lados e não se ater a um posicionamento pré-conceituado, né? Você tem um conceito a priori e por esse motivo você bloqueia as possibilidades. Ter uma noção da compreensão histórica, você colocar os fatos no momento correto, né? Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei à tarde, que, por exemplo, imaginem que eu ouvi de uma mulher que as famílias deviam obedecer à Bíblia Sagrada. E aí eu perguntei, e fui indagar, né? Você está dizendo que devíamos obedecer à Bíblia Sagrada? Qual Bíblia? O Velho Testamento? Porque se for baseado no Velho Testamento, a mulher nem voz tinha. A mulher era um patrimônio não, era um objeto que pertencia ao homem e que ele oferecia, inclusive, aos viajantes. Era essa mulher que ele queria. Vocês têm que ter uma compreensão histórica. Falar de igualdade de gênero, hoje, ela não vai... Você não se baseia pelo passado porque são conflitantes. Então tem que ter uma compreensão histórica. Capacidade da crítica e autocrítica. Por que autocrítica? Às vezes você está escrevendo algo que você já tem aquele seu preconceito, não preconceito, o preconceito, o conceito antes, e que você não aceita determinados resultados obtidos com a pesquisa. Isso é muito comum. Mas você precisa ter a visão você ser aberto para isso. Né? Capacidade de formulação. O que é capacidade de formulação? Que você está apto para requestionar sempre. Você vai fazer uma entrevista e você elenca as perguntas que vão ser feitas e no meio da entrevista surge algumas outras dúvidas e você tem que ter a capacidade dessa formulação. Capacidade de análise, né? Analisar o conjunto, se posicionar, fazer perguntas ou buscar informações que vão completar aquilo que lhe cabe e uma capacidade de síntese também, que às vezes é um problema muito grave do pesquisador, que ele não consegue fazê-lo. E aí outra pergunta que eu faço a vocês. Qual desses atributos vocês não têm? Que vocês acham que não têm? À tarde, venceu um.
Qual dos atributos vocês acham que não tem? Ou que precisa melhorar? Curiosidade. Tu não tem curiosidade, Eduardo? Preguiça, professor. Falar é preguiça. Pela preguiça, você não tem nenhum daqueles. Pois é, professor. Sendo sincero com o senhor. Eu começo a ler, acho interessante. Depois eu digo, puta merda, vou procurar um resumo, qualquer coisa. Né, fogo. Só que não é assim. A gente tem que realmente Bom, adentrar, né? eu tenho 2 filhos adolescentes em casa, um já com 17 anos, uma mocinha de 14, e eles fazem isso que você está dizendo, mas tu não é mais isso não, né, homem? Com certeza, professor. Eu sei da responsabilidade. É porque, caramba, velho, tá tudo. Mas eu sei que não é fácil, principalmente você estando em casa o tempo todo. E vocês aí, gente? Só fazem rir, Paula ri, Paulo ri, Então, Amanda professor, ri, é várias tentações, professor. Quando você começar a estudar, tá aparece doido. uma série, Não é nem sério, pessoal. Parece todas as coisas do mal. É o demônio ficar assim do lado, ó, fazer outra coisa. o demônio alcoólico, né? É tudo, professor. Vamos continuar com o povo. Paula está dizendo que você trabalhar com dúvida, você não consegue explorar a dúvida, gente, trabalho na dúvida. Não é mentira, não, o quê? Enfim, eu acho que vocês já estão saindo do foco. Vamos continuar. A partir daí, a gente vai discutir um pouco mais. O que é metodologia científica, então? Envolve a discussão problematizante, que é a questão ao qual você, como pesquisador, e aí eu acho que vale para todo mundo, inclusive que é Eduardo, inclusive, ou não só ele, que tem essa dificuldade de iniciar algo ou concluir algo. Até iniciar consegue, mas não concluir. A metodologia, ela cria também esses dispositivos que você vai ter que forçar, se adaptar a si mesmo, vamos dizer assim. Você criar essa questão problematizante, ou seja, buscar dentro da leitura do texto um objetivo a ser alcançado, que é, por exemplo, você tentar se inquietar no tema. Você está lendo um texto sobre constitucionalização da maconha, né? Constitucionalizar o uso da maconha, deixar ela livre, mas para o uso medicinal e não para o uso recreativo. E aí você lendo aquilo, eu acho que isso aí vai resolver até aquela listinha. Aí a pessoa evangélica vai dizer, eu não vou ler não, porque eu sou contra e acabou-se. Aí você vai dizer, isso aí é do mal, isso aí, enfim. Aí você lembra que os índios usam até hoje. Você lembra que algumas religiões não cristãs usam e também são religiões. Existe religião que a gente chama de pagãs, né? Ou não cristãs. Existem ritos culturais milenares que usam a cannabis e por conta de um bloqueio ético, íntimo, individualizado, uma angústia pessoal, você se bloqueia e não quer ler o trabalho. Então, qual é a metodologia? Você tem que buscar essa vontade de ler. Até mesmo para dizer, eu vou ler esse negócio até o final para provar, para ver erros, falhas constitucionais, éticas, lógicas, coerentes, para poder retrucá-las. Então, essa é uma automotivação que você tem que buscar. Tá? Implica na discussão teórica e lança um olhar crítico sobre sobre o fazer ciência, que é essa indignação que precisamos ter. Nós precisamos ter, enquanto cientistas, enquanto pesquisadores e enquanto curiosos, precisamos ter essa indignação constante. Então, ela discute a cientificidade, né? O que é a cientificidade? É a capacidade daquela tese ser comprovada e confrontada. Né? Simplesmente, e se eu levantar aqui a tese aqui na sala, eu vou perguntar a vocês, o que vocês acham do uso da cannabis? Qual é o primeiro foco que vai... Qual é a primeira reação natural de vocês?
É algo Fala, Eduardo. ilícito. Hein? É algo ilícito. Algo ilícito. A primeira coisa que vem à cabeça, pronto, Eduardo já assim, não é, quando a gente fala em inquietação, aí eu estou falando disso. A primeira coisa que vem à cabeça, não, isso aí é algo ilícito. Mas vamos lá. Se for para fins medicinais, e já existem comprovados cientificamente no mundo inteiro que duas doenças degenerativas elas são controladas e estabilizadas com o composto da cannabis. Duas doenças. Uma delas, não sei se é a ela, ou se é a miniotrópica. Eu sei que convulsão também ela é curada, é controlada. Até uma reportagem no Fantástico, não sei se alguém aí chegou a acompanhar também, Uhum. uma menina aí que ela tinha 3 horas quase convulsões por dia, e foi através do tratamento da cannabis que melhorou, né? Não é quer dizer que curou, mas houve uma melhora muito grande. Em Pernambuco, na Paraíba, é daqui da Paraíba essa menina. Essa jovem é da Paraíba. Os pais ganharam no STF, aí virou uma matéria de repercussão. Aliás, virou uma jurisprudência. Então, muita gente, eu conheço gente que já está solicitando a cannabis, o uso da cannabis, ele tem autorização de fazer o plantio e o preparo em casa. Existem entidades brasileiras locais que fazem gratuitamente, né, a extração no composto. Aí a Alana diz, uso medicinal sim. Fora isso, não sou a favor. Beleza, é exatamente isso, Alana. Quando a gente discute isso, a gente está se soltando, e aí a Alana ainda tem um pouco dessa coisa da não dialética. Mas ela foi dialética agora. Ela falou, isso sim, isso não. Mas a discussão ela é essa. Ou seja, quando você é provocado, você tem uma inquietação. Qual é a inquietação? Vou pegar a inquietação de Alana, quer dizer assim, a cannabis está errado. Eduardo levantou, é algo ilícito. E a Alana falou, se for para uso recreativo, eu não concordo. Então, mesmo não concordando, seria a Alana ir lá na literatura, buscar todas as informações possíveis para dizer, eu estou lhe provando que a minha tese está certa. E é uma forma de se inquietar, é uma forma de você se auto-incentivar metodologicamente. Entendeu como é que funciona a metodologia? Então, eu passei uma aula inteira falando sobre esse tipo de coisa, essa metodologia, essa geração de inquietação e de angústias. Quando eu falo angústia, não é só, meu Deus, sofrimento, sofrência, não. Eu estou falando de angústia de por que as coisas são assim? Por que não pode ser diferente? Por que as coisas são assim e não assim? Isso é angústia, isso é inquietação. Tá? É a base fundamental da metodologia científica. Entendido isso até agora? Uma pergunta? Enfim, aí tudo que a gente conversou está aí. O conhecimento é um assunto de ter conhecimento do assunto, ter curiosidade, criatividade, integridade intelectual, ética, no caso, integridade intelectual significa você não pisar nos seus ideais, nas suas bases, base mesmo. É você lhe chamar, por exemplo, vou chamar a Lana para escrever um artigo apoiando o uso recreativo da maconha. Vamos, Lana? Aí ela vai dizer, não. Mas você vai ganhar dinheiro com essa pesquisa, vai ganhar notoriedade. Não. Eu quero ter integridade intelectual. Entenderam isso? É como você escrever um artigo, fazer uma pesquisa para defender o nazismo, o fascismo, a política fascista de perseguição aos contrários. Né? Chamar você para fazer uma pesquisa, isso é pisar na sua integridade intelectual, é pegar o teu senso crítico, a tua inteligência para fazer algo que você não concorda, não aceita, não quer. Sensibilidade social, a imaginação disciplinada, né? Tem que lembrar sempre disso. A perseverança e a paciência e a confiança na experiência. E aí o que a gente já falou, captação de recursos através de projetos, enfim, é parte mais técnica. Ou seja, pesquisar é procurar. É buscar aquilo que você quer provar. É ir
principalmente pesquisar é forma sistemática. Porque pesquisar só tem uma forma. É assim, é buscar, é ler. Pesquisar é ler. Então é por isso que fala um estudo sistemático. É ler, interpretar, redigir. Ler, interpretar, redigir. Ler, interpretar, redigir. Isso é sistemático. Então, de um modo geral, pesquisa seria equivalente a procurar respostas para perguntas formuladas. Isso é pesquisar. E quais são os tipos de pesquisas existentes? E aí, eu vou querer exatamente que vocês entendam essa parte agora, porque a construção da metodologia de vocês ela está em cima disso que a gente vai ver agora, que são as etapas de uma pesquisa, né? Que são os tipos de pesquisas existentes. E aí eu dei uma subdividida melhorzinha para vocês. Ó. Primeiro tipo é em relação à natureza dessa pesquisa. Ela tem a natureza básica ou aplicada, né? A gente viu isso nas aulas passadas. Segundo tipo, em relação à abordagem, como é que você vai abordar o problema? Como é que você vai chegar no problema? Chegar de forma quantitativa ou qualitativa? Né? É essa forma de buscar os tipos. Tipo 1, tipo 2. O terceiro tipo é em relação aos objetivos. O que é que eu quero? O que é que eu quero fazer? Eu quero explorar. A pesquisa ela vai ser o tipo exploratória, ela vai ser descritiva ou ela vai ser explicativa. É o objetivo dela. E, por fim, o tipo de pesquisa em relação a qual o procedimento técnico que eu vou usar. Eu sei que ela é natureza, abordagem, objetivo e procedimento técnico. O procedimento técnico, você vai escolher entre é uma pesquisa bibliográfica, documental, ela é experimental, ela é de levantamento, ela é um estudo de caso, esse estudo de caso está grifado, porque eu também apresento isso para pós-graduação de administração, de logística que eu dou, que lá o foco principal é um trabalho de estudo de caso. Obrigatoriamente, os trabalhos de ciências aplicadas, elas têm como obrigação trazer o resultado do estudo de caso. Ex post facto, quer dizer, aquilo depois do fato, está aí o coronavírus, que ela vai. Todas as pesquisas do coronavírus são ex post facto, porque a gente está acontecendo agora. Toda a pesquisa, por exemplo, pesquisa sobre violência contra a mulher em tempo de pandemia. Você não tem exemplos passados, você tem um exemplo após o fato. Você está parado desde março, dentro da sua casa, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 7 meses parados dentro de casa. E o que aconteceu com a violência contra a mulher, a violência dentro de casa? Ela houve uma expansão. Está aí uns dados recentes do Jornal Nacional, do Fantástico, da Folha de São Paulo, do Globo, da Isto É, tem uma matéria sobre isso. Não só a Globo Lixo, como muita gente fala, mas grupos de pesquisa sérios. Também, eu também acho que em jornalismo a Globo ela tem também seu lado positivo, porque eles têm muita gente boa. Tem a pesquisação e a pesquisa participante. Então, são 4 tipos de pesquisa. E aí você vai ver se como a sua pesquisa está tipificada. Por exemplo, a pesquisa falando sobre. Vou fazer uma pesquisa falando sobre. Eu vou usar esse exemplo que eu acabei de dar. Violência, aumento da violência contra a mulher em tempo de pandemia. Essa pesquisa ela vai ser básica ou aplicada? Ela vai apenas apresentar informações teóricas, históricas, ou ela vai dar um dado que pode mudar o mundo, pode mudar o conceito das pessoas? Então, aí é uma das duas. A abordagem dela vai ser quantitativa, ou seja, vou pegar dados e mostrar o crescimento, ou eu vou trazer qualitativo, fazer uma análise do conjunto, análise de discussão, buscar fundamentação jurídica, lógica, teórica, religiosa, social. Além disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas
Eu vou explorar isso, vou adentrar nesse espectro social e religioso, jurídico, chama-se exploratória. Ou apenas eu vou pegar o objetivo, o resultado e descrever ele e apresentar para as pessoas lerem e se entenderem isso. Ou é uma pesquisa explicativa, ou seja, mostrando a causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Além disso, você vai ver o que eu vou fazer. Primeiro é bibliográfica. Então, ela é bibliográfica e o que eu vou fazer também? Vou fazer um documental, vai ser experimental, eu vou fazer experimentos, eu vou fazer um levantamento, eu vou fazer um estudo de caso, eu vou lá no campo fazer questionário e tal, vou fazer uma pesquisa depois do fato ocorrido, vou fazer uma pesquisa dentro das pessoas em loco, entrevistar as mulheres agredidas ou os familiares das mulheres que foram mortas por violência, enfim. Isso chama-se metodologia. Então, é isso que eu quero que vocês façam no trabalho de vocês. Fui ano passado para o Canadá e lá é permitido. É vendido até no shopping. Parece uma loja de cosméticos, porém lá as leis são diferentes. Não usam e vão. Não usam e vão assaltar ou fazendo outro tipo de ilicitude. Se aqui fosse o povo aprumado, seria a favor total, mas não são. Então, 50%, eu concordo, Alana, sim, mas existe uma pesquisa, e é muito interessante essa pesquisa, se você botar no Google, você vai encontrar fácil, que 87% dos assaltos e agressões e assassinatos foram feitos por pessoas que não usaram nenhuma droga. É gente ruim mesmo. É gente ruim. 13% estavam sob efeito de maconha. Estou falando de maconha. Sei lá, cocaína. Álcool é o que mais tem. Dentro desses 87%, a maioria é álcool. E álcool vende na esquina da minha casa aqui. Na padaria. Pois é. Pois é. E é recente essa pesquisa. Se fosse assim, o álcool era para ser proibido. Vai proibir? A indústria é muito forte. A indústria é muito forte. Eu achava, professor, que essa galera que rouba aí já era tudo doidona já, mas é o quê, né? Doidona, eles são doidões. Mas a maioria, a absurda maioria é álcool. A grande maioria. Eu trabalhei na Prefeitura do Cabo, na Secretaria de Combate às Drogas, com Litiene Rodrigues, a secretária de governo. Ela tinha uma vasta experiência, e aí dos cursos que a gente fez, das abordagens que a gente foi fazer, a gente percebeu exatamente isso, que para as pessoas que usam crack é o pior, né? Crack é o final da vida. Crack, cocaína, maconha, heroína, que é o final da vida rica. O cabo é rico, compra heroína e vai morrer com dignidade. Entre aspas, a overdose da heroína, ela é puff. O crack, ela é degenerativa. Todas, sem exceção, as pessoas que consomem essas drogas, elas começam pelo álcool. Sem exceção. Não existe um desses usuários de droga, que não tenham iniciado pela bebida alcoólica. Isso é uma pesquisa. Eu estive lá em loco, e lá no Cabo, Prazer, assim, Jaboatão, Cabo e um pouquinho de Escada. Na verdade, é um perímetro que foi determinado, e um pouquinho de Vitória de Santo Antão também. Que 90%, quase 90% dos usuários de droga viciados, eles começaram com álcool. Eles não foram lá e direto, foram porque assim, não foram direto na droga, não. E porque assim, eu não quero fugir do assunto, a gente vai retomar já, mas eu quero fechar isso com vocês.
O interessante, e uma lição que eu tomei, que eu tomei para mim, foi essa. Eu quero deixar até gravado isso para vocês, registrado para vocês. Sim, que todo usuário de droga que experimenta a droga pela primeira vez, ele sente aquele barato, e aquele barato que ele sente é único e exclusivo. Ele nunca mais, na vida dele, vai sentir o mesmo barato que ele sentiu na primeira vez. Por isso que o organismo, psicologicamente, vai buscar a mesma sensação. E nunca vai alcançar. Por isso que ele repete. Fale, alguém está falando. Fala, Thales. Mesmo ele consumindo, né, com aquela coisa diariamente, não vai ser a mesma coisa como se fosse a primeira vez. Nunca mais na vida dele. Por isso que eles continuam usando, porque psicologicamente e biologicamente o indivíduo vai buscar a mesma sensação que recebe na primeira vez. Aí se ele tem outro estudo que diz que pessoas têm predisposição ao vício. Por exemplo, tem uma pesquisa pequena que diz que uma parte das pessoas que deixam de consumir droga, seja ela qual for, não dizem qual é a droga, eles se viciam em jogo. Bem interessante. Outros se viciam em comida. Outros se viciam em internet. Isso é um estudo, Thales. Como eu sou professor de psicologia, de metodologia da pesquisa, eu não posso estar trazendo para vocês uma coisa que não tenha base científica, tá? São as pesquisas. Aqui em casa o pessoal diz que eu sei um pouco de tudo. Eu me interesso por cultura inútil. Eu sou um eterno curioso. Vamos voltar? Parece que hoje eu saí de foco hoje. Mas foi bom, professor. Para mim também isso aí é novo. Eu nem sabia desse dado. Tá falando tudo menos a aula, né, homem? É assunto relacionado, faz parte da pesquisa. Eu sei que faz parte da pesquisa, porque tanto é que até as piadas, as brincadeiras que eu faço, eu tendo a fazer isso também. E respondendo uma coisa que está lá no grupo do WhatsApp, muita gente está com grande problema de internet, cansaço, gente familiar doente. Eu fico muito triste. Por isso que eu me esforço para a nossa aula seja na sexta-feira e seja o menos chata, pedante possível. Principalmente internet, né, professor? É uma pena. Por isso que eu estou gravando os detalhes, para que as pessoas que assistem não sejam tão chata a aula também. Imagina a pessoa assistir essa aula. Professor, eu gosto assim, uma matéria, 3 horas de aula é complicado, na moral, pô. Eu imagino. Vamos continuar. A gente viu os tipos da pesquisa, agora vamos ver as etapas. Quais são o passo a passo da pesquisa? E aí a gente viu qual é a sequência, né? Primeiro escolhe o tema, faz a revisão da literatura, ou seja, vai buscar a base teórica, vai buscar a justificativa daquele tema, formula o problema, a pergunta de pesquisa, vai determinando os objetivos e hipóteses, escolhe a metodologia, coleta os dados, no caso, o dado seria, esse 7, gente, pode estar relacionado ao 2, ou seja, coletar os dados fazendo a revisão de bibliografia. Organizar os dados que você coletou, ou seja, eu vou usar isso e isso, analisar e produzir esses dados. Essa é a sequência, essas são as etapas da pesquisa. Nós vimos cada uma, ou nós vimos a boa parte delas. Né? Nós vimos até a metodologia, acho que nós vimos até o item 6. Então, por exemplo, tema é o que você quer buscar. Tema é aquilo que você está sendo provocado a buscar. É aquela parte da pesquisa onde você quer saber. Então, o tema é aquela indignação que eu levantei lá atrás. Aquela provocação que foi feita por você mesmo ou fizeram para você. Quer ver um exemplo? Quem de vocês aí, nós temos hoje 19 alunos na sala, quem aqui não quer ser advogado, aquele que vai militar na advocacia? Quem não quer? Professor, eu não penso em advogar. Pronto, Eduardo não pensa em advogar. Paula também não, Maísa não, Jonathan também não. Né? Eu também não, professor. Eu penso mais em concurso mesmo. Pronto, então, olha só. Vou pegar isso como exemplo.
Vou pegar ele como exemplo. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas dos 19. Ou pode até ter mais. Aí, lá vem, tem mais. 7 pessoas dos 19 que estão aqui no momento que falaram. E aí, eu posso provocar e dizer assim, por que você vai fazer um curso tão mais caro, podendo gastar muito menos e ter menos estresse do que você fazer o curso de Direito durante 5 anos e pagar uma mensalidade cheia? E aí, a resposta é, e eu posso dizer isso você com base científica, minha, pelo menos, eu estou na faculdade desde 2001, é que a maioria, eu não vou nem dar percentual, a maioria dos que dizem, não, eu quero ser delegado, eu quero prestar concurso, eu quero fazer isso, eu quero ser policial federal, eu quero ser isso. Eles advogam. E não param mais. Não param mais. O que quer dizer isso? Que ao ser provocado, o indivíduo, vocês, vou chamar vocês de pesquisadores verdinhos, vocês vão ser provocados e vão querer dizer, eu vou provar a você que eu sou capaz? Porque tem muita gente que vai dizer, mas tu tá estudando para ser advogado, não quer ser advogado, rapaz? É porque tu já sei que tu não passa na OAB. Aí você, eu passo, eu vou mostrar que eu passo. Aí passa na OAB. Aí vai advogar. Aí pega um caso de um amigo, aí começa a entrar uma coisa chamada um vírus do direito. Entendeu como é que funciona? Isso é base. Aí eu, trazendo para tema. Qual é o tema aqui? Vou levantar o tema. Escolhas dos estudantes de direito. Aí você vai buscar provar exatamente. Eu vou provar que eu digo que não quero ser, que eu não quero advogar e eu não vou advogar. Aí você vai na pesquisa e vai perceber que a maioria quer advogar, ou gosta de advogar, ou se dá bem. Rapaz, eu estou advogando porque eu tenho facilidade com direito tributário. Mas direito tributário é diferente de civil, de penal. Ah, mas eu gosto de previdenciário. Vai gostar de advogar. Advogar do mesmo jeito. Um parente vai lá, resolve para mim aí. Aí você vai começando, e aí principalmente quando o povo vai dizer assim, tu não sabe fazer nenhuma um habeas corpus, que advogado chifrinha tu? Aí tu vai lá e prova que é um advogado bom. Então isso chama-se indignação ou inquietação científica. Então, tema pode ser uma área ou aspecto de interesse de um assunto que você quer provar, que quer atrás dele, tá? E aí você delimita também, né? Você não pode dizer assim, os estudantes, aí você cria uma faixa etária, você cria uma localidade das cidades do interior de Pernambuco e chama-se delimitar o tema. Outra coisa que a gente viu, tem a forma de você escolher, né? Porque o tema ele tem que ter relevância e aplicabilidade. Você estudar quantas provas se faz nos cursos de direito por ano. Qual é a relevância desse tema de pesquisa? É só raiva, né? Tem um senso comum. Até senso comum teria. Porque tem faculdade que faz prova toda semana. Pelo menos comigo, Omar, toda semana tem um testezinho para a gente fazer. Não é verdade? Depois a gente viu problemas e a hipótese, né? Até deixei ele grifado aqui para vocês verem. Problema de pesquisa tem a ver com aquilo que você quer. Por exemplo, como são as coisas, por que as coisas são assim. Essa indignação, essa provocação constante chama-se problemática. O problema de pesquisa, o questionamento de pesquisa. Você tem que trazer ela. Aí eu falei para vocês sobre evitar que seja dicotômica, fazer uma pergunta que ela gere não uma resposta terminativa, sim ou não, verdadeiro ou falso, tal. Que ela evolua, que a resposta seja evolutiva. A gente falou já sobre isso, né? Que o significado do problema não está associado a coisa ruim, sim aquilo que você quer alcançar. Lembre-se disso. Não tem a ver com coisa ruim. Problema não é problema pessoal, problema de relacionamento. É um problema porque eu não sei aquela resposta. E
eu não gosto de não saber aquela resposta. É mais ou menos, vocês têm que pensar dessa forma. Aí eu dei um exemplo para você do aborto, né? Consequências psicológicas do aborto em adolescentes negras de baixa renda e vítimas de estupro. E aí eu faço a pergunta de pesquisa, assim que é um exemplo de pergunta de pesquisa. Então, pergunta de pesquisa é algo que seja viável e que esteja clara, né? Lembre-se disso. Não é uma coisa. Eu já vi uma pergunta de pesquisa, gente, que era um parágrafo de 8 linhas. A pessoa desistiu de ler. Eu até brinquei com ele. Fiz, olha, essa é a tua pergunta de pesquisa? É, professor, porque eu tive que construir a tua pergunta de pesquisa. Eu fiz, olha, quando virar filme, eu assisto. Porque não dava nem para constatar qual era a pergunta dele, porque ele falava, o aluno rodeava, ia para um lado e para o outro, mas no final ele disse, e, enfim, o que é isso? Então, por que não ele pegar só o que é isso e usar esse texto para justificar? Era isso que eu sugeri, ele ficou até melhor depois. Hipótese, por sua vez, é aquela afirmação. E lembre-se que a hipótese é uma afirmação ao qual você tem base científica, não é chute, não. Lembre-se disso. Hipótese científica, acadêmica, científica, metodológica, ela não é chute. Ela é uma constatação, é uma afirmação de algo que você fez pesquisa e sabe que é assim. E você vai, ao final do trabalho, confirmar ou negar aquela hipótese. Deixa eu ver só um negocinho aqui. Rapidinho, gente. Rapidinho. Voltando. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. A repiboca da parafuseta, Alana, que danada é isso? Eu conheço a repiboca da parafuseta. Então, assim, pressuposto tentativa de explicar o que não se conhece, mas com base científica. Você vai ter que dar fonte, né? Respostas possíveis para uma pergunta de problema e elaborada através de fontes. Então, aqui tem. Aí você tem a explicação do que são hipóteses, e realmente eu não vou ficar entrando nos detalhes, porque senão você vai estar dando aula novamente. Então, hipótese é uma afirmação a priorísticas com base científica. Aí eu dei um exemplo, alguns exemplos, né? Tem que ser. Olha, e aqui, ó, tem que ter consistência lógica, tem que ter verificabilidade, tem que ter uma simplicidade, tem que ser relevante, tem que ter apoio técnico, ou seja, tem que ter base, tem que ser específico, não pode ser uma coisa que fuja da tua tese, tem que ter claro e tem que ter originalidade, não pode ser uma coisa repetitiva, igual a que alguém falou, né? Até pode usar a mesma hipótese utilizada em outro trabalho. Quando a gente viu isso, eu me lembro que na época surgiu algumas colocações, não sei se com vocês ou o pessoal da tarde. E eu resolvi levantar esse tópico para vocês, são as informações que eu quis trazer para vocês sobre o TCC. TCC chama-se Trabalho de Conclusão de Curso, que é o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer, vamos chamar, o que vocês vão fazer? Vai ser um artigo apresentado no final da disciplina de Omar Santos. Então, é um TCC. TCC da minha disciplina. É um trabalho de conclusão de disciplina. Mas o curso de metodologia, pronto. É um tipo de TCC. Então, você vai apresentar o conhecimento adquirido ao longo de um período. Pós-graduação é todo curso que você faz após a sua graduação. Não é curso técnico, não é curso de corte e costura, de mecânica, não. É um curso que você faz na academia com grau maior, pós a graduação, né? E esses cursos de pós-graduação, ele tem dois vieses, né? O viés da ciência parcial ou plena. O que quer dizer isso? Quando você faz um curso de especialização, você está fazendo uma pós-graduação e você está pegando do seu curso inteiro, pegando uma parte da ciência e sendo especialista nela.
Então, é muito comum você ter uma especialização em direito civil e processo civil. O que acontece? Você passou 5 anos no curso e aprendeu 8 disciplinas de direito civil e mais 2, eu acho, de processo civil. Eu acho que mais ou menos isso. Então, vocês tiveram 10 semestres falando sobre direito civil e processo civil. No meio disso, você tem várias outras disciplinas. Então, você terminou saindo da graduação com o básico de todas as disciplinas. Você saiu um clínico geral. Você entra numa especialização em direito civil e processo civil, ou direito penal e processo penal, ou direito administrativo com constitucional, e vai aprofundar isso. Quando você se aprofunda, você sai especialista naquele ponto. E quando o cliente vem até você, fala: quem é você para me defender no processo civil? Aí você olha, está aqui meu certificado dizendo que eu sou especialista em direito civil e em processo civil. Então você vai ser especialista naquilo ali, ou seja, a ciência parcial é daquilo ali. Já estrito senso, ele é pleno, ele é total, significa que você se aprofundou tão ativamente ao ponto de saber do direito civil, processo civil e tudo que está ao redor dele, inclusive estou apto a dar aula, isso chama-se estrito senso. Qual é a diferença? É bem mais avançado. É bem mais aprofundada, Thales. Não é nem bem avançada, é aprofundada. Logo que você é chamado de mestre nisso, doutor nisso. Você é o melhor É outro patamar. É outro patamar. Minha professora, eu tenho uma professora que diz assim: ó, eu ralei tanto para chegar no doutorado, eu quero que me chame de doutor. Mas, professor, isso é uma besteira. Só eu sei o que eu sofri por 2 anos de mestrado e mais 5 anos de doutorado. Eu sei o que eu ralei para chegar aí ele falou assim, para chegar um Zé Pereba e me chamar de ei, velho, não dá para mim não. É tipo isso, minha professora falou isso para mim. Minha professora de metodologia, aquela que eu admiro, tudo que eu sei de metodologia, eu atribuo a ela. Doutora Ramires, voltando para lá. Então você tem o lato sensu e o estrito sensu. Outra diferença é que o estrito sensu, ele gera grau, ele gera um título. Você tem um título que vai lhe acompanhar para a sua vida inteira. Você vai ser enterrado como mestre, como doutor. Né? Já o lato sensu, ele não gera título, ele gera apenas um certificado. Você é bom nisso. Mas não é apenas. Ele tem objetivos diferentes. Objetivos prático e teórico. O acadêmico. A especialização ela é profissionalizante. Você vai sair aprendendo nas academias, nas pós-graduações, nas especializações, vai aprender a operacionalizar com aquela ciência do curso. Então, se você está fazendo uma especialização em direito civil e processo civil, os professores vão trazer coisas práticas o tempo todo. Vão trocar experiências o tempo todo. Você vai sair de lá dizendo assim: eu sei o máximo de coisa possível recente sobre direito civil e processo civil. Já no mestrado, você aprende isso, não é a parte prática, você vai aprofundar na teoria, você sabe tudo na teoria. Quando vai para a prática, você vai usar um conhecimento que você tem para se adaptar. É diferente, os focos são diferentes. Tá? Os focos são diferentes. Um é lato, o outro é estrito. Foi entendido isso? Né? Professor, em que período o senhor aconselha começar a fazer o TCC? Estou no 7º. Alana, seria exatamente a partir desse período que você vai se sentir muito mais à vontade, porque você tem 7 semestres, 6 semestres, 3 anos de acúmulo de informação. Você meio que já sabe, já decidiu um pouco. Se bem que ainda tem o 7º e o 8º, mais ou menos, que você vai ter algumas outras disciplinas que você não viu no 9º e no 10º. Né? ECA, direito de trabalho, direito eleitoral, tem algumas coisas que você não viu ainda. Mas você já pode, daí você já pode dizer, pronto, eu vou lhe ajudar, vou ajudar a Lana a mais ou menos se direcionar que ela está dizendo que não tem a mínima ideia. Vamos lá. Alana, me responda. Qual é a área que você gosta do direito? Qual é a área que você gosta, Alana? Só um instantinho.
É rapidinho, viu? Trabalhista e Tá ambiental digitando muito civil. rápido. Tem 3 áreas que a Alana gosta: ambiental, trabalhista e civil. Dessas 3, Alana, qual que você gosta, tem maior facilidade de explicar a um segundo período como eles aqui? Essas, já paguei, eu estava no também. Mas qual que você se sente? Ambiental, não é isso? Você se sente mais à vontade no ambiental. Veja bem, a probabilidade de você escrever bem em direito ambiental, eu digo o seguinte: 50% para ambiental e 50% para esses outros 3, os outros 2. Então, observe, a probabilidade de você se sentir mais à vontade com o direito ambiental, você, já falaram o seguinte: eu riscava trabalhista, riscava civil e me aprofundava em ambiental. Já procurava Fernando Corrêa com alguma ideia que você leu, que você ficou provocada. Pronto, esse é o conselho que eu lhe dou. Eu sei, ambiental só tem ele na casa. Sabe tudo e mais um pouco. Nada, querida. Continuando. E aí os graus que a gente viu, né? O primeiro grau é a graduação, então vocês terminam a graduação, vocês vão ganhar o título de graduado. Primeiro grau. No mestrado você tem um segundo título, que é o mestre. E o terceiro título, terceiro grau, é o doutor. Especialização, ela é lato sensu, não gera grau, gera certificado e o título de especialista, tá? E aí os documentos que são gerados são monografia. A monografia, ela é do primeiro grau, ela é da graduação. A dissertação, ela é do... O Oi. professor, desculpa interromper, mais uma pós-graduação, assim, qual é a duração, assim? Ah, Quanto tá. tempo Boa leva? pergunta, eu nem falei sobre isso. O mestrado dura 2 anos, a especialização dura 15 meses, é 1 ano e 3 meses. Pode até durar menos. Tem Ah, alguma... então, no caso, é bem menos do que a própria graduação, né, que a gente, Mas só que né? assim, na FG tem uma especialização de 2 anos. Ela pode ser a mais bem feita possível. Pronto, antes que vocês perguntem, eu vou logo dizer. Professor, e MBA? É a mesma coisa de especialização. É a mesma. A diferença que é Manager, Business, Administration. Ou seja, é um curso de administração de negócios. É só ligado a negócio. Não existe MBA em direito, não. Ou até existe. MBA em direito. Como é que é? Direito empresarial. Aí pode ter, porque tem a ver com negócio. Mas é a mesma especialização. Tem especialização de 1 ano. Tem até especialização de 6 meses, gente. Tem até especialização de 6 meses. Você faz online. Uma amiga minha fez, eu falei, como é que pode? Enfim. Continuando. Aí, a graduação vai gerar, o primeiro grau, a graduação vai gerar a monografia. A dissertação ela é do mestrado. A tese é do doutorado. O artigo é para todos os níveis, todos os graus, inclusive para especialização. Ele é exclusivo, o artigo é exclusivo, a especialização, ele não gera outro documento a não ser artigo. Aí eu achei interessante falar sobre isso. Vamos dar aquela paradinha velha. São 8 e... Professor, Oi. no caso, assim, o senhor, assim, que tem experiência, qual é o mais difícil, assim, é fazer uma dissertação, no caso, para o mestrado ou fazer uma tese para o doutorado? Eu ainda não fiz a tese para o doutorado, mas com certeza o sofrimento do mestrado é maior do que o sofrimento do doutorado. Por quê? Você aprende tanto quanto, você é exigido tanto quanto do que no doutorado, e você tem menos tempo para escrever. Vou dar só um exemplo para você. Eu paguei 1 ano de disciplinas, ou seja, matérias, o primeiro semestre e o segundo semestre. Só pagando disciplina. No terceiro semestre, eu tive uma cadeira chamada Construção de TCC, que seria TCC 1.
e o outro eu tive que fazer a pesquisa e terminar. Eu tive 1 ano para fazer minha pesquisa. O doutorado, você tem o mesmo ano de disciplina e tem mais 3 anos para escrever a pesquisa. Que pode, você tem direito a um 4º ano. Então, eles estão um pouco. Claro que a exigência deles é porque no doutorado você cria, é original. É diferente do mestrado, que a gente se aprofunda em algo que já existe e dá uma outra cara. No meu caso, eu fiz uma discussão sobre a parte modelo conceitual de um microcrédito, de uma OCIP de microcrédito. Então, todo mundo escreveu sobre microcrédito, sobre OCIPs, e eu criei eu peguei todas as ideias e conceituei. Eu não inventei, eu usei o que um doutor tomou como base, claro, trouxe para o Nordeste, trouxe para a eliminação de pobreza e desenvolvi. Minha dissertação foi essa. No doutorado, eu teria que criar algo, já tenho em mente o que é que criar, sabe? Que é o uso do microcrédito como forma para beneficiar famílias mononucleares. Família com um só indivíduo. Ninguém escreveu sobre isso ainda. É a minha tese, doutor. Eu estou pesquisando sobre as famílias mononucleares. É a minha tese. Isso eu tenho que inventar. Então, é 1 ano de disciplina e mais 3 anos para escrever, para pesquisar e escrever, e eu tenho direito a mais 1 ano de tolerância. São 5 anos no máximo. Do mestrado é 2 e acabou-se. Para mim é mais difícil. Entendi, bro. Obrigado, professor. Nada, gente. Ó, gente, professor, só uma questão aí, pegando um engancho ainda. Por exemplo, você terminou a graduação, você quer fazer uma pós e, enfim, vai naquela escadinha. Você tem que seguir a mesma linha de raciocínio de pesquisa ou você pode mudar em cada uma delas? Olha, eu vou responder a você com a minha vida. Eu sou economista e fiz o mestrado em administração. Entendeu? Que não tem uma... Eu vou pegar outro exemplo. Tem um professor que trabalhou na casa chamado Idelfonso Cavalcante. Ele é formado em letras, formado em odontologia, formado em direito. Ele é ele é especialista em direito constitucional, ele é agente de polícia, direito penal, ele é agente de polícia, ele é dentista, ele é mestre em medicina legal. Danou-se. Quando eu termino de falar, eu falei, meu Deus, existe um ser humano assim? Existe. Entendeu, Alana? O que ele não Alana? fez ainda? Acho que é a máquina de fazer dinheiro em casa, né? Se brincar, o resto, mas ele já fez. Gente, são 8h20, então 8h45 a gente volta, tá? Beleza, fera. 8h45. Professor? Oi? Boa noite. Professor. Peraí, rapidinho. Eu vou interromper a gravação para não ficar aquele vácuo, viu, gente?